Boa noite a todas e a todos. Estou achando essa plateia tímida para uma noite tão especial como essa. Boa noite, gente! Boa noite. Agora sim, bem-vindos e bem-vindas a essa noite especialmente preparada para você, que foi cuidadosamente escolhido para viver essa experiência proporcionada pela Batista Leal. É o lançamento exclusivo aqui no Nordeste do projeto Mentes Saudáveis, Lares Felizes, de autoria do psiquiatra Augusto Cury, numa proposta inovadora, onde a moradia é repensada também como espaço de convivência, levando em consideração as emoções do indivíduo. O programa foi criado junto com o CEO e Data Store e considerado o mago do setor imobiliário, Marcos Araújo, autor do livro Meu Imóvel, Meu Mundo. Aqui em Pernambuco, a construtora Batista Leal traz com exclusividade o programa e incluirá em todos os seus novos empreendimentos, sendo o primeiro a receber o seu mais recente lançamento, o exclusivo José Rufino, que será erguido no coração da Avenida Doutor José Rufino, no bairro do Barro, na zona oeste do Recife. Mas antes de a gente descobrir os detalhes desse empreendimento, e para entrar cada vez mais no clima dessa noite tão cheia de surpresas, nós vamos assistir a uma apresentação especial do Grupo Ares Social. Esse projeto atende a 450 crianças e jovens em vulnerabilidade social, com aulas de dança, música e português em Jaboatão dos Guararapes. Em comemoração dos seus 30 anos, eles apresentarão um trecho do musical Capiba, onde estão em cartaz no Teatro de Santa Isabel, nos dias 2, 3 e 4 de junho. Conheça e doe para o projeto Área Social. E é eles que vão abrilhantar ainda mais essa noite, a partir de agora. Você conhece o Área Social? Um projeto com 30 anos de trajetória e muitas histórias de vidas transformadas. Desde 2004, atua como instituição sem fins lucrativos, promovendo a educação através da arte. Atualmente, o projeto atende diretamente a mais de 400 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, onde o impacto positivo se estende também aos seus familiares. Área Social, 30 anos, arte, educação, transformação.
pelo Recife, noite sem fim. Percorro bairros distantes, sempre a escutar. Luanda, Luanda, onde estás? É a alma de preto a penar. Recife, cidade lendária, de pretas de engenho, cheirando a Banguê. Recife de velhos sobrados, compridos e escuros, faz gosto se ver. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores, vivendo da glória em pleno terreiro. Recife dos maracatus, dos tempos distantes de Pedro I. Responde ao que vou perguntar, que é feito dos teus lampiões, onde outrora os boêmios cantavam suas santas canções. Recife, cidade lendária, de pretas de engenho, cheirando a Banguê. Recife de velhos sobrados, compridos escuros, faz gosto se ver. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar. Recife de cantadores, vivendo da glória em pleno terreiro. Recife dos maracatus, dos tempos distantes de Pedro I. Responde ao que vou perguntar, que é feito dos teus lampiões, onde outrora os boêmios cantavam suas santas canções. Capiba, o carnaval desse ano tá tão animado quanto nos outros anos? Tá. O carnaval desse ano tá melhor do que dos outros anos. E o Ibirá de 79 ainda será melhor do que ele. O carnaval não tá morrendo não. Ele tá morrendo é o povo. Suas músicas continuam aí fazendo sucesso. Desde 34, graças a Deus, eu tenho tido muita sorte. Desde 34 eu faço sucesso. Maracatus e cirandas. Cantou e encantou a linda das ladeiras dos becos E animou o primeiro voo do galo da madrugada. Em tempos de frevança, quando abre o seu chapéu de sol pelas ruas, a multidão acompanha. mesmo sem saber pra onde ir, mas o acompanha. Capiba, seu nome é carnaval. Não pense que sou triste nem que vou chorar. Eu vou cair no tempo que é de amada. Quem sabia que esse amor um dia realmente nasceu bem. Essa vida é mesmo assim. Não pense que estou
vai sendo ele de bolinha disfarçada, brilho da estrela matutina. Adeus, menina linda, flor da madrugada.
Capiba, capiba. Capibaribe. Capiba. Capibaribe. Capiba. Nossos agradecimentos, então, ao Grupo Área. Vamos agora conhecer um pouco mais da história da construtora Batista Leal. Vamos receber o fundador e CEO da empresa, senhor Antônio Carlos. Boa noite a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês todos nesse evento aqui que nós estamos lançando, o exclusivo Zé Rufino, que vocês vão ver daqui a pouco. É um produto fantástico, é o mais novo empreendimento que nós estamos lançando e um projeto muito simpático, muito agradável, que vai dar muita qualidade de vida, eu acho, às pessoas que vão adquirir. Eu vou passar aqui um retrospecto assim, bem rápido sobre a construtora Batista Leal, como ela se fundou. Tá certo? A construtora foi fundada em 1998, como foi dito aqui na propaganda, aqui, né, na publicidade da gente. Portanto, estamos fazendo 26 anos já de existência, né? O tempo voa, no instante passa, né? 26 anos, parece que foi ontem e já faz nisso todo. Eu comecei sozinho a empresa e eu fazia, assim que eu comecei a construtora, eu fazia muitas obras para terceiros, tá certo? Eram os particulares para terceiro. E logo depois a gente começou a participar de concorrências públicas, pequenas obras públicas. E somente em 2005 que eu comecei a construir nosso primeiro empreendimento, que foi um prédio caixão, me lembro bem, ali na cidade universitária, chamado Edifício Abatiá. E esse empreendimento foi quando meu filho Bruno começou a estagiar, já que ele era estudante de engenharia. Então, ele começou a estagiar nessa obra. Tá? Além de Bruno, eu tenho outra filha, mas ela fez direito e seguiu outro segmento, né? E um fato curioso é que, quando lancei esse empreendimento, ainda muito verde, muito inexperiente, né? Foi exatamente na época em que os prédios caixões estavam dando muito sinistro de estruturas. E vocês se lembram aí, a maioria aqui se lembra, que foi muito problema, inclusive prédio até caído, né? E foi muito difícil, até as pessoas ficavam muito inseguras em comprar o prédio, porque estava uma propaganda muito grande na televisão, jornal, os prédios que estavam caindo, e prédio tipo de caixão. Mas um dado curioso é que as pessoas que passavam na obra e viam a maneira que nós estávamos construindo, né, a preocupação nossa, que sempre foi da Batista Leal, a segurança, né, a solidez da estrutura do prédio como um todo, né, a qualidade da obra.
Então, as pessoas começaram a sentir segurança e começaram a comprar os apartamentos. É um dado curioso, porque eu boto isso aqui, porque só para frisar que a construtora sempre pautou na segurança da obra, sabe? Isso além da satisfação do cliente, como foi colocado aqui, mas a segurança e a satisfação do cliente é fundamental. E passou-se o tempo, em 2010, nós fizemos o primeiro projeto nosso de Minha Casa Minha Vida, que foi um conjunto habitacional de casas, eram 500 casas, que nós construímos lá em Timbaúba. Então, foi nosso primeiro contato, assim, direto com a Caixa Econômica, que foi o projeto Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Daí para frente, né, começamos esse empreendimento com caixão e começamos a construir outros. Mas foi nesse segmento de Minha Casa Minha Vida que nós investimos pesado em tecnologia, né, sistema construtivo que nós começamos a aprender a fazer, investimos bastante pesado, que hoje todo mundo conhece aqui, que é o sistema de paredes de concreto. E nesse empreendimento, eu acho que nós fomos, não os primeiros, mas nós fomos um dos primeiros a adquirir essas formas e esse sistema construtivo. E nós pegamos uma experiência muito boa, e daí para frente nós não paramos mais, nós fomos construindo também prédios, não só caixão, parede de concreto, mas começamos aqui nós fomos, eu acho que o primeiro da região, a construir prédio acima de 7 pavimentos, com 13 pavimentos em parede de concreto. Hoje nós estamos construindo já com 16 pavimentos, e nós estamos adquirindo novos projetos, novas formas, nova tecnologia, porque é um sistema construtivo em que nós temos um desperdício muito baixo de material, não é? Isso para o meio ambiente é fantástico, a velocidade da obra, né? E o principal é o barateamento dos apartamentos para tornar mais acessíveis aos compradores. E permaneci ainda construindo algumas obras particulares, até que hoje nós paramos, hoje nós dedicamos exclusivamente aos nossos empreendimentos, com incorporações, não só Minha Casa Minha Vida, que a gente atua na faixa 1, 2, 3, mas também obras de luxo, de classe média alta, como nós estamos fazendo agora na Edifício Santos Dumont, já entregamos outros. E o mais novo empreendimento é esse, que é o mais recente, que a gente vai fazer para passar mais dados para vocês daqui a pouco, o pessoal vai fazer isso aí. Hoje, esse ano, nós estamos entregando mais 200 unidades, esse Minha Casa Minha Vida, faixa 3. Nós estamos entregando agora, mês de julho, agosto, estamos concluindo, e mais 48 unidades na Santos Dumont, como eu falei, esses empreendimentos de classe mais alta. O tempo passa e a gente vai vendo. Hoje eu fiz uma conta e até o presente momento nós já entregamos mais de 2.500 unidades. É um dado fantástico, né? Um dado fantástico, a gente olha assim para trás, poxa, 2.500 unidades. E estamos junto com nossa equipe, nossos colaboradores, que a maioria, muitos deles estão aqui, junto com eles, no auxílio deles e no companheirismo, nós estamos conseguindo melhorar ainda mais tecnologia. E tudo isso, logicamente, que eu não conseguiria se não fosse o apoio, o companheirismo, a parceria de meu filho e hoje sócio Bruno, tá certo? Que hoje eu passei a ser pai de Bruno. Eu não sou mais, porque Bruno é mais conhecido hoje do que eu, né? Ele fica mais na parte comercial e parte administrativa, e eu fico mais a parte de obra. Hoje a gente divide bem lá os setores, né? Então, nós temos uma preocupação muito grande na satisfação do cliente, em atender todas as suas expectativas, né? Que é um bem
que é adquirido com tanto sacrifício, né, isso a gente se sente numa responsabilidade de atender a expectativa, né? Nós, essa semana, nessa entrega que nós estamos fazendo, teve um depoimento fantástico, emocionante, de uma senhora que estava recebendo as chaves e ela não conseguiu terminar as palavras nessa entrevista que a gente fez com ela, o pessoal fez com ela, que ela chorava de alegria. É emocionante, realmente. Mas tudo isso aí, nós vamos passar adiante aí, esses assuntos também de qualidade, de satisfação, nós vamos passar mais na frente aí, a seguir aí, tá certo? Então, muito obrigado a vocês. É um breve resumo aqui do que foi a história da Batista Leal. E muito obrigado. Obrigado, parabéns. Obrigado. Nossos agradecimentos ao seu Antônio Carlos. E agora a gente vai conhecer um pouco mais do conceito desse projeto inovador. Vamos receber o CEO Bruno Leal. Boa noite a todas. Agradecer aí pela presença de vocês aqui, prestigiando esse evento. Vou tentar, não vou me estender muito aí, temos algumas estrelas ainda, temos surpresas ainda para vocês aí. A primeira estrela aí é a apresentação do projeto que vai vir em breve, aí o projeto, depois o Dr. Augusto Cury, o Marcos Araújo falando um pouco das tendências da habitação no Brasil e no mundo, então tem muita coisa bacana para a gente ouvir. Então, falar um pouco aqui, né, para quem não me conhece, me chamo Bruno, como o papai falou, né, eu sou sócio da Batista Leal, também sou diretor na Batista Leal, falando aqui em nome de todo o time, toda a equipe que se dedica, que luta, que sua todos os dias junto com a gente para transformar esses sonhos em realidade. A gente começou lá na Batista Leal, o nosso foco principal era levar segurança, qualidade, para que o investimento, para quem investisse, a gente sabe o sacrifício que é, principalmente quando a gente vai para esses programas mais econômicos, o grande esforço que essas pessoas têm em fazer a conquista da casa própria. Então, a gente precisa corresponder, a gente precisa fazer a nossa parte e, com certeza, a equipe não mede esforço para que isso aconteça. E aí a gente vem trabalhando ao longo do tempo, mesmo em imóveis econômicos, Minha Casa Minha Vida, a gente vem fazendo, investindo bastante na qualidade da moradia. Quando eu falo qualidade, não é somente na qualidade da construção, mas na qualidade do projeto. O projeto é desenvolvido pensando no bem-estar das pessoas que ali vão estar. Áreas de lazer bem equipadas, áreas comuns preparadas para que aquelas pessoas possam ter uma excelente experiência no projeto. E a gente sempre se voltou muito para a tecnologia, inovação, o que é que a gente podia levar para o projeto, para os sistemas construtivos. Só que chegou um momento onde a gente viu que precisava ir além. A gente entendeu que não é somente o projeto, não é somente o concreto, não é somente a parede de alvenaria e o concreto que faz a construção que vai levar que vai atender na mais alta expectativa os clientes. A gente precisa fazer parte, precisa trazer para fazer parte da empresa uma coisa mais humanizada. A gente precisa humanizar os nossos projetos. E como é que a gente pode fazer isso? E aí foi lá onde a gente encontrou o projeto do Dr. Augusto Cury, Mentes Saudáveis, Lares Felizes. É um projeto que vai ser bem falado, né? Quando eu falo projeto, não é só o lançamento, mas eu digo o conceito, vai ser bem falado, bem discorrido pelo próprio Augusto Cury, pelo Marcos Araújo também, que vai estar aqui em breve com a gente, por sinal, a palestra do Dr. Augusto Cury, para quem, acho que alguns aqui já tiveram a oportunidade de presenciar, de viver, é uma coisa espetacular e vai além do que somente falar da moradia, né? Mas deixa para ele falar. Então, a gente foi buscar e entendemos o Mentes Saudáveis, Lares Felizes como um programa que traria para dentro dos nossos projetos, para o nosso conceito, a humanização, ao bem-estar das pessoas que ali estariam. E aí eu fui convidado, no final do ano passado, contando um pouco da história,
eu fui convidado para ir lá em Ribeirão Preto, a cidade natal, a cidade onde o Dr. Augusto Cury mora, reside, desenvolve alguns projetos lá, e fiquei realmente encantado com o que eu vi, o que eu pude aprender, o que eu pude vivenciar. Ele, realmente, doutor Augusto, ele tem, né, com o Marcos Araújo, que me convidou e que me levou até lá, e que tem uma cabeça também formidável para pensar no futuro das habitações, para onde a gente está indo. E quando eu estive lá e tive a oportunidade de aprender, viver o que era o que o doutor Augusto prega. Ele prega, a cabeça dele é um ser humano formidável, com uma mentalidade, com um pensamento, né, uma capacidade rara de trazer, de tangibilizar assuntos tão complexos ligados ao comportamento e transformar de maneira simples que a gente possa entender. E assim transformar a nossa vida de maneira melhor, melhorar a nossa qualidade de vida e assim buscarmos o propósito, o nosso grande propósito como ser humano, que é buscar na plenitude a felicidade. E tá, tudo bem, mas o que é que isso tem a ver com o lançamento imobiliário? O que é que isso tem a ver com a Batista Leal? É que nessa humanização, é que nesse conceito de trazer, no nosso propósito, na missão da empresa, o que a gente vende, o que a gente fala, né, na nossa missão está lá, mudar a vida das pessoas através da moradia. Então, qual é a contribuição que a gente dá, que a gente deixa? É um programa, Mentes Saudáveis, Lares Felizes, que quem adquire os nossos imóveis vai ter acesso. Além dos imóveis estarem preparados com itens de lazer, com itens, espaços contemplares, espaços preparados e que melhora a qualidade de vida no próprio projeto, no próprio empreendimento, a gente vai trazer, através do programa de gestão de emoção, que ele vai falar em breve aqui, para os nossos clientes. Então, dessa forma, a gente tenta trazer um pouco e transformar não só uma casa de concreto, mas a gente tenta transformar isso em um lar, onde as famílias possam viver bem, com programas que ajudam a desenvolver e a trabalhar a gestão da emoção para que aquela família que esteja ali dentro possa ser mais feliz e, assim, aproveitar, usufruir melhor do seu imóvel, do seu investimento. E aí vamos ter, para os clientes que adquirirem, eles vão ter todo esse suporte, além do, como eu já falei, do próprio projeto, na plataforma da Batista Leal, eles vão ter acesso a vários cursos, a ferramentas que vão ajudá-los a ter acesso a essa ferramenta para ajudá-los nessa gestão da emoção e assim possam ser mais felizes. Vou deixar aqui a palavra, vou estender. Antes de estender a falar, acho que vai passar um pouco agora, né, Daniel? O videozinho do produto, do Exclusive Rufino, que é a primeira estrela da noite aí, mostrar aqui rapidamente aí. Eu vou aproveitar aqui de maneira... Eu vou chamar a Rose para estar aqui junto comigo, que é hoje a nossa pessoa responsável pelo comercial, que vai entrar um pouco aí com vocês no projeto também, junto comigo. Faz parte do time do nosso comercial e é quem está no dia a dia e conhece muito bem o produto. Construtora Batista Leal apresenta o seu mais novo lançamento. Exclusive José Rufino. A Construtora Batista Leal apresenta exclusividade ao X da questão. O seu mais novo lançamento. Sinônimo de liberdade. Exclusive José e bem-estar. Morar com exclusividade ao X da questão. Em todos os sentidos. Vida é sinônimo de liberdade. Fácil acesso a avenida e bem-estar com todos os destinos da cidade ao seu alcance. Em todos os sentidos. Um projeto em parceria com o programa Gestão das Emoções de Augusto Cury e Marcos da cidade ao seu alcance. Um projeto em parceria com o programa Gestão das Emoções, de Augusto Cury e Marcos Araújo, onde o lazer começa no térreo, seguindo ao ar livre nos espaços perfeitamente desenhados para você se cuidar e cuidar de quem ama. Bem-vindo a um novo estilo de vida, com varanda gourmet e pleno conforto em cada ambiente.
desenhado e pensado para a família. Exclusive José Rufino, 2 3/4 com suíte, com vagas de garagem. Um lançamento Batista Leal, a primeira construtora com certificado socioemocional do Nordeste. Aqui eu vou falar de maneira sucinta, só fazer um pouco da conexão do Exclusive desse projeto que vocês puderam ver um pouco ali no vídeo. É um projeto econômico, acessível, porém ele traz todo esse conceito, esse contexto que a gente falou, tanto na área de lazer, nos espaços, como também nesse programa de gestão da emoção, para que quem lá habite, quem lá esteja, possa viver, possa usufruir da melhor forma possível. Então, vamos ter espaços aí. Deixa eu mostrar aqui as imagens, passando as imagens aí para vocês. Aqui na localização, o primeiro ponto é a escolha da localização. Numa região da cidade muito requisitada, bastante requisitada pelas pessoas que, principalmente que moram naquela região, na zona oeste do Recife. A procura é muito grande. As pessoas param na frente do imóvel, várias pessoas param para perguntar e pegar informação, e quem reside naquela região não quer sair dali. Então, muitas pessoas gostam daquela região e lá querem ficar. E aí essa é uma excelente oportunidade de permanecer na região com qualidade, um bairro verde, um bairro com muitas árvores, e que tem uma infraestrutura de comércio espetacular. E aí o projeto ele tem, como eu falei, o Espaço Contemplare, que é uma área onde a família, onde possa desfrutar de bons momentos de vida, um jardim com tipo um bosque, tem uma área de lazer em que com um pomar, com a horta, tem uma pista de caminhada, academia de ginástica, trazendo qualidade de vida, e tudo isso a um preço acessível. Então, eu acho que, em relação ao produto, eu vou passar a palavra aqui à Rose, para ela falar mais um pouco, e, dessa forma, a gente seguir aí com... Olá, boa noite, pessoal. Um prazer e uma alegria estarmos aqui nessa noite. Uma noite tão exclusiva para que a gente possa conhecer um projeto que tem sido confeccionado, tem sido elaborado com tanto carinho e por mãos tão especializadas. Mãos essas que vão falar aqui essa noite, com total autoridade. Mas aqui a gente vai conversar um pouco sobre uma das estrelas da noite, e é o projeto Exclusive José Rufino. Nos últimos meses, nós recebemos uma grande demanda de mercado. Rose, quando é que você vai soltar o material do Exclusive José Rufino? Bom, estamos planejando soltar agora, essa noite. Isso para vocês que estão nos assistindo aqui, no Teatro Rio Mar, quanto para a nossa audiência que está assistindo no YouTube, numa transmissão ao vivo. Para vocês, a nossa melhor exclusividade, o melhor empreendimento da região metropolitana do Recife, na atualidade. Com relação à localização, todos conhecem aqui o trecho que o projeto está? Perfeito. Perfeito. Avenida Doutor José Rufino. O projeto ele tem a entrada principal voltado para essa avenida. É uma avenida que é uma das principais da região e uma das principais do Recife, porque ela faz uma ligação para a BR-101. Então, o morador ele vai ter fácil deslocamento no seu dia a dia. Para principais pontos, para hospitais, colégio, escolas,
faculdades e também serviços de saúde, que é super fundamental para a rotina de qualquer morador numa região que é valorizada. Com relação às áreas de lazer do projeto, nós teremos muitos diferenciais. Mais de 14 itens de área de lazer compõem o empreendimento. Entre eles, minicampo, gramado, playground, pet park, com direito a pet wash. Então, a gente pensou em espaços como espaço gourmet e salão de festas. Pensamos em áreas verdes como gazebo, praça de leitura, pista de Cooper. A equipe vai jogando aqui os slides, mas eu vou adiantando aqui as informações para vocês. Espaço fitness, churrasqueira, são muitos detalhes que fazem o Exclusive José Rufino um dos melhores empreendimentos da atualidade. Serão 130 unidades, dividido em 2 blocos, blocos A e bloco B. Um bloco terá apartamento de 2 quartos e o outro, apartamento com 3 quartos, sendo uma suíte. Todos os apartamentos têm varanda gourmet, um grande diferencial. Outro ponto também importante, que nós tivemos todo o cuidado. O empreendimento tem um edifício garagem. 90% das vagas são demarcadas e são também vagas de garagem cobertas. O nosso respeito e cuidado ao nosso cliente é extensivo a cada detalhe do projeto. Varanda gourmet, contemple uma vista, vivendo o melhor que há dentro de um projeto, numa excelente planta e numa excelente localização. Planta do bloco A. Nós temos apartamentos com 2 quartos, 3 apartamentos de um lado, de uma lateral, e 3 do outro. São 6 por andar. Um total de 13 andares. Bloco B, 2 apartamentos frente sul, 2 apartamentos frente norte, preservando, assim, a melhor incidência de iluminação e ventilação. Nós pensamos em tudo nesse projeto. O Exclusive José Rufino se destaca, desde agora, o seu nascimento. Com relação aos preços, 249 mil. Eu posso escutar um urro do mercado imobiliário? Sim, é um grande presente que nós trazemos. O projeto será com um plano associativo. Para quem conhece a grande maioria da nossa audiência, é formado os profissionais ligados à área de corporação imobiliária. Nós estamos trazendo o plano associativo. Nossa divulgação e comercialização. Onde é que inicia? Amanhã, vocês têm um encontro comigo. Eu não sou a Fátima Bernardes, mas hoje já é Patrícia Poeta. Mas eu sou a Rose Viana e vocês têm um encontro comigo, pessoas do mercado imobiliário. Amanhã a gente vai fazer um meeting comercial, onde a gente vai divulgar tabela, o book digital, também os materiais. Nosso stand de vendas também estará perto a partir de amanhã. E também o pacote de promoções e campanhas para cliente e para os corretores. Pessoal, esse é o Exclusive José Rufino. E aqui, olha, podem pegar os seus celulares. Eu sei que tem muita coisa linda para registrar, como foi registrado o balé, mas fique à vontade para acessar aqui o nosso formulários, para que vocês sejam impactados e estejam conosco nesse meeting amanhã. Agradeço a atenção de todos, os que estão aqui presentes e os online. Vamos seguir a nossa apresentação. Obrigada. Obrigado, Rose. Bruno, vou pedir para que vocês continuem aqui no palco, para que vocês possam receber as grandes estrelas da noite, né? Chegou aí o grande momento esperado desse evento tão especial de lançamento.
E, como vocês mencionaram anteriormente, a proposta do novo programa criado por Augusto Cury e Marcos Araújo é transformar o espaço de convivência dos condomínios, melhorando as relações entre os membros de uma mesma família e também dos vizinhos dentro de uma mesma comunidade. Além da mudança física dos ambientes, o programa também é composto por um curso, Gestão das Emoções, que será entregue aos novos moradores com orientações sobre como melhor trabalhar as emoções para manter a mente saudável e melhorar a convivência entre membros da família e entre vizinhos. Para detalhar o programa, nós vamos receber agora o seu coautor, Marcos Araújo. Tudo bom? Boa noite, Recife. Tudo bom? Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Rose? Dá um abraço aqui, parabéns, viu? Valeu, Brunão. Um abraço. Tudo bom, gente? Boa noite. Olha, eu quero uma boa noite mais forte, vai. Isso. Um grupo tão exclusivo, né? Um grupo tão exclusivo. Eu gosto muito, já falei isso para vocês, falo muito na internet, eu gosto muito dos pequenos grupos e dos pequenos começos. Os pequenos começos são impressionantes. Se a gente olhar um pouco na história, por exemplo, no século I da nossa era, havia um império que controlava praticamente todo o mundo conhecido, né? 48 territórios no século I, Império Romano. Mas hoje há pouquíssimos vestígios desse império, apenas vestígios históricos. E alguns legados importantes que foram deixados, como, por exemplo, o direito romano, que deixou muito legado para o mundo ocidental e para o mundo inteiro. Mas, não sei se vocês já estiveram em Roma, mas os italianos, eles não querem ser confundidos com romanos, tá? Eles não gostam dessa comparação. Eles não são romanos. Eles são outro povo que veio após a queda do Império Romano. Agora, quantas frases importantes de um imperador romano vocês conhecem e podem citar aqui esta noite? Alguém lembra de alguma? Quantas frases importantes de um menino que nasceu na manjedoura e era um carpinteiro naquela mesma época, vocês se lembram hoje? Várias? Fala um aí. Pronto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entenderam que os pequenos começos fazem muita diferença? Quando eles são orgânicos, são focados na vida, eles fazem a diferença. E é para isso que nós estamos aqui reunidos hoje, num grupo muito exclusivo. A Batista Leal fez questão de trazer um grupo mais próximo para essa reunião, para essa conferência especial, para compartilharmos novas ideias. Vocês sabem que eu sou estatístico, né? Eu sou estatístico, tenho uma raiz, nasci aqui no Nordeste, tenho uma raiz pernambucana fortíssima, tá? Meu pai é pernambucano, para vocês terem uma ideia, né? E nós conseguimos, nos últimos anos, expandir o mercado imobiliário, o mundo imobiliário, numa velocidade impressionante. Impressionante. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 20 anos, nós colocamos 2 bilhões de pessoas na Terra. Nos últimos 20 anos. Começamos o século com 6 bilhões de pessoas e chegamos agora, 2022, no dia 15 de novembro, a 2 bilhões de pessoas. A mais, 8 bilhões total. Tudo isso significa imóvel, né? Significa imóvel. Todos precisam de um lugar para morar. Mas tem algo mais interessante ainda para nós observarmos. Que durante todos esses anos, mesmo com toda a expansão da engenharia, mesmo com toda a expansão da malha urbana, nós nivelamos os empreendimentos imobiliários praticamente de igual para igual. Se você chegar em qualquer cidade brasileira, é muito difícil você distinguir
de quem são os empreendimentos. Se não tiver uma marca ali ou um nome que deixe algum tipo de registro, praticamente estão todos nivelados. Aqui especialmente, tá? A impressão minha. Especialmente aqui, são muito parecidos. Sabe por quê, gente? Porque a engenharia evoluiu igual para todo mundo. A arquitetura também. Basta ter o poder aquisitivo para adquirir os serviços e está todo mundo nivelado de igual para igual, em qualquer lugar do Brasil e praticamente em qualquer lugar do mundo. Não há nada de novo. Há muita inovação, muitos avanços, mas não há nada de novo que não seja o velho e conhecido concreto. E o velho e conhecido plano cartesiano, os metros quadrados. Não conseguimos sair desse mercado imobiliário cartesiano há séculos. Colocamos tecnologia, conectamos todos os imóveis. A conexão foi maravilhosa, mas ao mesmo tempo deixou as pessoas estressadas dentro de suas próprias casas. E agora, a gente tem uma missão maior e muito especial. E não é somente para os corretores e as corretoras de imóveis, não é somente para os engenheiros, os arquitetos, as arquitetas, as engenheiras, mas para todos nós. Nós precisamos entregar mais para as pessoas. Porque de resto, gente, está quase tudo muito nivelado. Quase tudo de igual para igual. O que diferencia é uma localização mais especial, um projeto que tem muito carinho e muito amor dedicado. Isso diferencia. E as pessoas sentem. Então, olhando tudo isso, ao longo desses últimos 20 anos, e conversando muito com o Dr. Augusto Cury, nós chegamos à conclusão que o mundo imobiliário precisava de algo mais especial. Único. Porque nós somos uma das pouquíssimas indústrias que entrega um produto para a família. A indústria dos smartphones é maravilhosa, mas ela entrega para o indivíduo, para ele mergulhar na sua telinha e ficar isolado dos outros, se não tomar cuidado. A indústria do vestuário também entrega para o indivíduo, mas a indústria imobiliária entrega para a família. E as famílias precisam de ajuda. Nós reduzimos, nesses últimos 20 anos, com o nosso discurso muito especial e maravilhoso no setor imobiliário, a felicidade a um dia só. O dia da compra do imóvel. Naquele dia tão especial, ela está com o coração batendo mais forte, ele está emocionado, os filhos estão exultantes, estão felizes. Aquele dia realmente é muito especial, mas não dá para ser o único dia em que nós cultivamos a felicidade. Não dá nem para ser feliz, gente, de aniversário em aniversário. Nós atingimos agora, acabamos de atingir, de forma muito especial, a maior longevidade dos brasileiros, da população brasileira, divulgada pelo IBGE em 77 anos. Para vocês terem uma ideia da diferença, em 1950, nossa longevidade era de 50 anos. Quem tinha 45 já estava entrando na curva de declínio. Em 1950. Em 2022, 2023, atingimos 77 anos, em especial as mulheres, chegam a 80 anos no Brasil, palmas para elas. São 30 anos a mais para fazer o quê? Ser feliz. 77 anos como idade média, longevidade brasileira, não dá para ser feliz em apenas 77 dias, somente no dia do seu aniversário. Você tem que ser feliz fora dos dias especiais. Dias mais simples, que começam num exclusive. José Rufino.
em especial. Palmas para esse empreendimento também. E não havia como fazer isso, sabe por quê? Porque por mais que você seja um corretor, um gestor imobiliário, uma corretora de imóveis engajado em fazer o seu cliente feliz, realmente você tem que continuar a sua jornada e vender os seus próximos imóveis. Quem pode ajudar em tudo isso? Todos nós juntos, mas especialmente a Batista Leal. Com toda a sensibilidade, entendeu que ela tem um papel especial nessa sociedade. Ela tem um papel especial nesse século XXI. Gente, sabe qual que é a densidade populacional de Recife hoje? Especificamente, José Rufino está em Recife, certo? Exclusive. Gente, 7.039 habitantes por quilômetro quadrado. Vocês sabem qual é a densidade habitacional do mundo, populacional do mundo? 50 habitantes por quilômetro quadrado. 50. O mundo. Brasil, 25. Região norte do Brasil, 5 habitantes por quilômetro quadrado. Vocês entenderam qual é a de Recife? 7.039 habitantes por quilômetro quadrado. Joga no Google depois, tá? E sabe qual que é a de São Paulo? 7.300. 7.300. Gente, vocês têm uma das geografias mais difíceis do Brasil para se morar. Eu conheço bem aqui, tá? Terreno de marinha, mangue, rio, abaixo do nível do mar. Todas são dificuldades para que as pessoas não quisessem morar aqui, mas elas quiseram e criaram uma cidade, uma comunidade vibrante, incrível, única, e que agora recebe um empreendimento único também, porque ele não olha somente para o lado dos tijolos e do concreto, ele olha para dentro das pessoas. A nova comunidade que a Batista Leal está criando a partir de hoje diz que morar bem começa dentro de você. Não é dentro do seu imóvel, começa dentro de você, para depois ser dentro do seu imóvel. 57% da nossa existência é vivida dentro de casa. 57%. Se você trabalhar com home office, tá? Quem trabalha com home office, levanta a mão, você pode chegar aos 60%. Da sua existência inteira dentro de casa. Dos quais 30% a 33% de todo o tempo da sua vida inteiro é no seu quarto, dormindo. Nessa suíte maravilhosa que tem aqui no Exclusive José Rufino. 33% da sua vida é passada dentro do seu quarto. Aí você fala assim, um belo dia, meu Deus, se eu pudesse estar nas margens do mar Mediterrâneo, dormindo em colchões maravilhosos, os melhores hotéis do mundo, com os famosos lençóis de algodão egípcio, eu seria extremamente feliz. Isso não é verdade. No 12º dia, no 14º dia, no 20º dia, você já não aguenta mais e você vai querer voltar para o seu Exclusive José Rufino. Para o seu lençol de todos os dias, porque somente ali você vai conseguir realmente recarregar suas energias para o dia seguinte. Então, gente, essa é uma mensagem muito clara e muito poderosa, porque ela vem de dentro. A diretoria da Batista Leal entendeu que essa é uma forma de realmente diferenciar de verdade os imóveis. Como poucas mensagens foram faladas ao longo desses 2000 anos, que foram mais longe, porque elas saíam de dentro e iam para dentro das pessoas. Esse é o novo momento que nós estamos vivendo. Falando de densidade populacional, falamos em 7.039 habitantes por quilômetro quadrado em Recife. A de Tóquio é 2.800. 2.800. Impressionante, né? Então, posso falar um negócio? Aqui, em Recife, é um dos lugares no mundo onde estar dentro do seu apartamento é realmente ter o seu mundo ali. De tão adensado que é. De tão adensado que é. Eu acredito que para o futuro, né, nós teremos aqui uma das faixas
de superfície do planeta mais valorizados. E posso dizer para vocês que nós já podemos falar em declínio da população brasileira, tá, gente? Nosso declínio está marcado para 2048. O de Recife, Pernambuco, está marcado para 2045, 3 anos antes da média brasileira. Então, isso significa que os imóveis que estão sendo disponibilizados agora são os melhores imóveis do século. E a revolução do morar começa agora, porque é focar nas pessoas muito mais do que nos tijolos. Elas são muito mais importantes. Então, agora com vocês, recebam com muitas palmas e de pé o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade, Dr. Augusto Cury. Muito obrigado. Agradeço demais. Parabéns ao Antônio Carlos, o patriarca da Batista Leal. Parabéns ao Bruno, uma mente brilhante e toda a sua família. Eu costumo dar palestras para grande público. Recentemente estava dando treinamento o dia todo para mais de 1000 pessoas em Belo Horizonte. Mas o Bruno, a família, o pai, eles quiseram que eu desse uma conferência de lançamento para um público exclusivo, pequeno em número, mas grande em coração, vocês. Eu vou falar sobre gestão da emoção, que é um programa fundamental dentro do projeto Mentes Saudáveis, Lares Felizes. Então, antes de começar minha preleção, para esse público muito exclusivo, eu pergunto, vocês querem ser meus espectadores ou meus alunos nesta noite? Não sabem aonde se meteram. Vou provocar vocês durante toda essa minha preleção do lançamento do projeto Mentes Saudáveis. Quem é que sofre por antecipação? Levante as mãos. Você acrescenta 10 anos na sua idade emocional. Se você tem 30 anos, aumenta mais 10 anos, 30 anos biológicos, 10 anos a mais de idade emocional, 40 anos. Quem é que cobra demais dos outros? Levante as mãos, mais uns 10 anos. Quem cobra demais de si? Vixe, uns 15 anos. Quem é que tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Vocês não têm vergonha? Mais uns 15 anos. Quem rumina perdas, mágoas e frustrações, acrescenta mais uns 10 anos. Quem quer tudo rápido e acelerado, também acrescenta uns bons anos à sua idade emocional. Eu só quero saber se eu estou numa plateia de idosos emocionais ou de jovens. É por isso que esse projeto que estamos lançando, e inclusive é um projeto exclusivo e exclusivo, ele é muito importante, porque no mundo todo as pessoas têm camas. Inclusive, o Marcos até citou que até pessoas têm lençóis com uma quantidade de fios, de linho, exagerada ou macia, mas não dormem. Nós somos a era das pessoas que estão com insônia, porque uma mente que pensa muito, que está acelerada, não consegue entrar no estágio do inconsciente e, consequentemente, não consegue adormecer. Toda pessoa conectada demais com a realidade, ela pode ter uma desvantagem em relação à saúde mental enorme. Mente hiperpensante se conecta com o mundo concreto, está sempre vivenciando o consciente, mas não consegue relaxar o seu córtex cerebral para poder adormecer com qualidade. E é por isso que muitos acordam cansados. Quem acorda cansado aqui, levante as mãos. Olha, tem gente tão cansada que nem consegue levantar as mãos direito. Por que aqui no Brasil, na América do Norte, na África, na Europa,
me lembro até na Romênia, meus leitores acordando cansado, aí eu brinquei com eles. Bom, existe vampiros na Romênia, existe a lenda do Drácula na Transilvânia. Não há vampiros fora de nós, mas, entre aspas, há vampiros emocionais. Uma pessoa que cobra demais de si, uma pessoa hiper preocupada e uma pessoa que valoriza demais a opinião dos outros, não consegue ter autonomia, sem perceber, ele está vampirizando a sua saúde mental. E, infelizmente, um dos resultados desse esgotamento cerebral é você acordar cansado. Nós estamos preocupadíssimos também porque muitos têm mesa farta, ou pelo menos uma parte da população tem mesa farta, mas mendigam pão da alegria, porque cobram demais de si, cobram demais dos outros e são apontadores de falhas. Quem aponta falhas constantemente para os seus filhos, para a sua esposa, o seu marido, para os seus colegas de trabalho, está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Uma pessoa, do ponto de vista emocional, saudável, ele é um celebrador de acertos e não apontador de falhas. Por isso que eu tenho pedido que nós temos que mudar a era da educação, da era do apontamento de falhas para a era do elogio. E tem muitas escolas aqui que aplicam o programa Escola da Inteligência, que é a gestão de emoção para criança e adolescente. Inclusive, o Colégio Santa Maria, o Divino Mestre, tantos colégios aplicam o meu programa. São mais de 500 mil alunos. E uma das coisas que os pais erram e que nós vamos pedir, vamos encorajar os clientes desta nobilíssima construtora é que não adianta termos um ambiente onde o espaço é grande ou pequeno, não importa, onde o revestimento é luxuoso ou não. Nós temos que ter um revestimento mental saudável, temos que aprender a observar comportamentos diminutos dos nossos filhos e exaltá-los. Mais de 90% dos comportamentos deles, desses comportamentos dignos de aplausos, passam despercebidos. E é por isso que os pais, sem perceber, são viciados em corrigir erros, mas não são equipados para aplaudir, exaltar os seus filhos, para que eles registrem janelas light que se tornam pontes para relacionamentos saudáveis. É muito fácil perder os filhos. É muito fácil, nessa era da síndrome do pensamento acelerado, da intoxicação digital, vermos que eles não se aquietam, às vezes têm dificuldade de empatia, de se colocar no lugar dos pais, ou o irmão se colocar no lugar um do outro. É muito fácil vermos essa agitação mental deles e começarmos a pressioná-los, aumentar o tom de voz, criticá-los excessivamente. Assim, ao invés de gerar janelas light ou arquivos saudáveis para construir pontes, para formar mentes brilhantes e relações incríveis, nós acabamos adoecendo quem nós mais amamos. Nunca se esqueça, se você é um criticista, se você é um especialista em reagir pelo fenômeno bateu, levou, ação e reação, um apontador de erros, muito provavelmente você está asfixiando quem mais ama. Não pense que liberdade só é estabelecida na Constituição pelo direito de ir e vir. Eu tenho dado muitos treinamentos para magistrados no Brasil. Associação de Magistrados do Brasil, STJ, e também para o Ministério Público e Polícia Federal.
E eu sinto que as pessoas não percebem que o oxigênio da liberdade é dado quando os pais são leves, quando eles conseguem ver um charme nos defeitos dos filhos, que são suportáveis, ou o casal é capaz de ver um charme no defeito dele ou dela. Por exemplo, quando olha para ela, querida, você é admiravelmente ansiosa. Ou para ele, oh, você é maravilhosamente irritante às vezes. Quantas vezes, ao invés de ter bom humor, brincarmos mais, vivermos uma vida onde o eu é um gestor da emoção, levamos a vida a ferro e fogo. É por isso que o nosso débito emocional é alto. Talvez não tenhamos dívidas em bancos, mas muitos de nós estamos endividados emocionalmente, um débito altíssimo para as pessoas caras. Então eu vou pedir para vocês, por favor, elogiem 3 vezes mais do que apontem erros. E todos os dias corrijam a sua miopia emocional. Observe comportamentos diminutos e diga para quem está ao seu lado, obrigado por você existir. Você é uma pessoa fascinante. Muito obrigado por fazer parte da minha história. Vocês, queridos amigos, podem dar presentes em datas especiais. Mas nunca se esqueçam que nenhuma roupa de marca, nenhum presente, nenhum tênis, nenhum aparelho pode substituir um ser humano que é leve, profundo e é capaz de exaltar continuamente quem está ao seu redor. Quando os casais eles fazem os votos publicamente, eles dizem, eu prometo que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, na alegria e na tristeza, eu prometo que minto que todos os dias eu te amarei. São boas promessas, só que o inferno emocional está cheio de pessoas que prometem. Só que no dia a dia, quando ele decepciona ela, quando ela frustra ele, existe um fenômeno inconsciente que não havia sido estudado por brilhantes pensadores como Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel. E neste país que não valoriza os seus cientistas, antes de publicar uma das minhas 70 obras, 70 livros, eu escrevi 3.000 páginas sobre esta que talvez seja a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos. E quando você estuda o processo de construção de pensamentos, você vai ficar impressionado, como nós sabemos muito pouco sobre quem somos. Por que somos uma espécie que pensa e tem consciência que pensa, e erramos e falhamos tanto? Por exemplo, pais, quando seus filhos são bebês, conversam muito com eles quando eles não sabem dialogar, não entendem a psicolinguagem, mas quando os filhos desenvolvem a capacidade cognitiva e intelectual para entender as palavras, os pais se calam. Pais são bem-humorados, tiram o terno e a gravata, e as mães também, quando as crianças, os bebês, não entendem sequer a simples piada ou uma mensagem subliminar, mas querem de todo jeito roubar um sorriso de um filho ou uma filha. Mas quando eles crescem e precisam do bom humor, da flexibilidade, da capacidade de influenciar e se tornar admirável dos pais, eles deixam de ser bem-humorados. Aí, pequenas contrariedades geram grandes reações. Você só me decepciona. Quantas vezes pais sentenciam os seus filhos, e até professores em sala de aula, é uma das minhas críticas em mais de 70 países que eu sou publicada. Você não vai virar nada na vida, garoto. Porque o garoto está inquieto, conversando paralelamente, e ele está inquieto e às vezes agitado, não porque ele é culpado, é porque o nosso sistema, ele é doente, o sistema social, ele adoece as pessoas coletivamente. Para vocês terem uma ideia,
uma em cada 2 pessoas vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Metade dessa cidade vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida e talvez nem 1% se trate, porque o tratamento é caro, porque falta profissionais da área de psiquiatria e psicologia com experiências, ou porque as pessoas negam as suas doenças. Metade dos clientes, pais e filhos que adquirem uma residência, metade dos alunos de uma escola, isso falando de doenças clássicas como depressão, toque, transtorno obsessivo-compulsivo, síndrome do pânico, dependência de drogas, e doenças psicossomáticas, psicose e tantas outras. É um número estrondoso, metade. Olhe para quem está do seu lado. Olhe bem, se não for você, vai ser ele ou ela. E se você apontou o dedo, a tua situação é pior. Meus queridos alunos, a humanidade está adoecendo rápido e coletivamente. E uma das causas é a hiperexposição a informações, a imagens, a palavras, a ideias, a estímulos. Porque há um fenômeno inconsciente no cérebro que registra tudo sem autorização do eu, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Podendo repetir? RAM, registro automático da memória. Você talvez não queira que ninguém fale da sua vida. Você gosta que as pessoas falem da sua vida? Gosta que as pessoas contem, fiquem criticando, apontando as suas dificuldades? Ninguém gosta, mas nunca se esqueça. Você tem um fenômeno no seu cérebro que vai registrar tudo e nunca vai deixar barato cada comportamento, cada pensamento perturbador. Você talvez nunca tenha os verbalizado, mas eles são registrados e vão fazer parte da sua história. E isso, como eu disse, não havia sido estudado. Nós não sabíamos que tinha um registro automático da memória, que não depende do eu, que representa a capacidade de escolha, o eu que representa a autonomia, o eu que representa a consciência crítica. Você pode escolher os amigos que quer ter, mas você não pode escolher a memória que você quer ter, porque se você produzir um pensamento angustiante, ele será registrado. E se você detestar alguém que quer ver a quilômetro de distância, ele será registrado e vai dormir com você. Porque tudo que tem alto volume emocional é registrado de maneira privilegiada. Assim, nós não sabíamos por que o ser humano sofre tanto por antecipação, porque ele registra tantas ideias ligado ao medo do futuro, às inseguranças, que, independente se o eu quer ou não, ele acaba tendo milhares de arquivos com milhares de informações que nutrem o sofrimento por antecipação, nutrem a dificuldade de conviver com pessoas lentas. Você quer que todo mundo siga teu ritmo intelectual, né? Pais, às vezes mães, falam, o meu filho tem algum problema, ele come devagar, fala devagar. Tem mães que querem enfiar até a colher dentro da boca da criança. Pais agitados, querendo que seus filhos sejam agitados. Ou agora, os filhos agitados, com pais calmos. Aí médicos no mundo todo vão lá e diagnosticam hiperatividade. Ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Quando, na verdade, 1% a 2% no máximo tem a hiperatividade com fundo genético. Ou seja, pai ou mãe que são agitados, ou um avô, uma avó, numa linha direta genética. Mas por que pais não são tão eletrizantes, tão inquietos, mas os filhos estão numa ansiedade sem precedente? Porque o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, está registrando informações numa quantidade absurda, jamais vista na história. Para vocês terem uma ideia, uma criança de 7 anos de idade, o Gabriel está aqui com 6 aninhos, o Gabriel já foi o filho do Bruno,
tem 6 a 7 anos, uma criança de 6 a 7 anos tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge de Roma. A quantidade de dados que vem da internet, que vem da televisão, que vem das mídias sociais, que vem dos joguinhos, que é absurda, levando uma área vital do córtex cerebral, que eu chamo de MUC, memória de uso contínuo. Podendo repetir? Memória de uso contínuo, é o centro da sua memória. Metaforicamente dizendo, é o centro da sua cidade. Por exemplo, nós estamos aqui na belíssima cidade do Recife. Você não frequenta 90% dessa cidade, 98% dessa cidade. Você não conhece a grande maioria das farmácias, das ruas, e das avenidas, dos supermercados, das lojas. Você tem um teu centro que é muito reduzido, que são as ruas e avenidas e os ambientes que você mais frequenta. Isso, metaforicamente dizendo, no córtex cerebral, é como o centro consciente, ou MUC, memória de uso contínuo. A memória inconsciente, ou memória existencial, equivale, metaforicamente, ao restante da cidade que você eventualmente vai em situações muito especiais. Por exemplo, quando você ouve uma música, aí te remete à tua infância, ou a alguns amigos, ou você vê alguns cenários, parece que eu já estive nesse lugar. Na verdade, às vezes, os pilares, a imagem, as árvores, o ambiente, ele detona um gatilho que te leva a você a frequentar esses 98% que você raramente frequenta, porque você frequenta hoje a tua MUC, é o teu centro, memória de uso contínuo. Só que a quantidade de informações, de imagens, de dados arquivadas hoje na psique humana é tão grande que esses 2% se tornaram como que 10, 15, 20%. E isso faz com que 4 fenômenos inconscientes, que também não haviam sido estudados pelos grandes teóricos da psicologia, da psicopedagogia, da sociologia, da filosofia, esses 4 fenômenos são vitais. E eles estão sendo disparados enquanto eu estou falando. Vocês não percebem, mas como é que vocês entendem cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente? Quando eu falo para os meus alunos do programa de mestrado e doutorado da USP, eles ficam perplexos porque não aprenderam quase nada sobre os fenômenos que estão nos bastidores da mente e que os tornam homo sapiens, seres pensantes. Eu pergunto, como é que vocês entendem cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente? Em frações de segundo, em milésimos de segundo. Como vocês entendem? É o seu eu que entra no escuro da memória, que é uma cidade milhares de vezes mais complexa que a união de cidades como Recife, como Nova York, como São Paulo, Tóquio. A memória humana é uma grande cidade, complexa, com trilhões de interconexões. E como vocês entendem cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente, se o eu ele não entra na memória de maneira consciente, como se fosse num ambiente iluminado, onde você está percorrendo determinadas trilhas, avenidas, ruas, endereços. Não, nós entramos no escuro, de olhos vendados. Vocês conseguiriam sair daqui de olhos vendados, sem esbarrar nenhuma parede, nenhum carro, nenhuma pessoa, e encontrar o endereço da sua casa? Sim ou não? Mas como encontrar a palavra não? Que mistério é esse? Quando você estuda essa última fronteira da ciência, você percebe que há 4 copilotos, pelo menos, que são inconscientes e que ajudam eu a pilotar a aeronave mental. O primeiro é o gatilho da memória. Esse gatilho dispara, e vocês entendem verbos, pronomes, adjetivos, numa velocidade espantosa. Esse gatilho disparou e levou você a encontrar um verbo de negação? Não. Então, o segundo fenômeno são as janelas da memória. E o terceiro fenômeno é a âncora emocional. A âncora fixa o navio num porto. A âncora emocional fixa o processo de leitura da memória numa determinada área. E se você entender isso, você vai começar a perceber as armadilhas da mente humana.
porque pode ter 3 situações: hiperfoco, foco e falta de foco. Hiperconcentração, concentração e falta de concentração. Enquanto eu estou falando com vocês, vocês estão com foco, concentração, vocês estão numa determinada região, o gatilho está disparando, abrindo milhares de janelas com milhões de dados, a âncora está instalada a tal ponto que você consegue entender a minha conferência, algumas ferramentas notáveis de gestão da emoção, vocês entendem as palavras e as ideias. Mas, se de repente você detonar o gatilho e abrir uma janela traumática, o killer, e você começar a perceber, puxa, parece que roubaram meu carro aí fora, ou então a minha filha ou meu filho não está bem de saúde, e você tem um pressentimento de que algo grave pode estar acontecendo com ele. Naquele momento, detona o gatilho, a janela traumática tem um volume de tensão que faz com que a âncora gere um hiperfoco. E esse hiperfoco te faz você desconectar daqui do ambiente e apenas se conectar no seu foco de tensão, na sua preocupação, na sua angústia. Isso ocorre em todos os mais de 100 tipos de fobias que existem na mente humana. Por exemplo, a alodoxafobia. Já ouviram falar? É o medo dos cancelamentos, medo dos haters, medo da opinião crítica. Às vezes, um influenciador tem milhares de elogios, mas quando tem um hater, alguém que fala mal, que critica de maneira intensa, detona o gatilho, abre janela. Janela? Light saudável ou killer traumática? Killer. E a âncora gera foco, concentração ou hiperfoco? Hiperfoco, e a pessoa começa a ficar angustiada. Um hater, uma palavra, um discurso odioso tem mais importância que centenas de elogios, por causa do hiperfoco. A mesma coisa ocorre com a glossofobia. Ouviram falar? É o medo de falar em público. 75% tem medo de falar em público. É um número muito grande. As pessoas entram no palco, têm medo da crítica, de não ser aceito, de não ser valorizado, de não expressar adequadamente suas ideias, e às vezes conhece todas as informações para dar uma excelente conferência, ou uma excelente aula, ou uma excelente reunião num time de equipe, trabalho de equipe, mas de repente alguém boceja, ou alguém faz uma crítica, detona o gatilho, abre a janela, killer, a âncora estabelece um hiperfoco, formou o hiperfoco, aí estabelece-se, ou se constrói, ou se vivencia a glossofobia, o medo de falar em público. E aí pessoas notáveis passam vexames. Seres humanos incríveis têm péssimo desempenho. Não porque não tem capacidade, é porque a âncora, quando gera o hiperfoco, ela bloqueia milhares de janelas ou de arquivos com milhões de dados para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. E é por isso que, na atualidade, as pessoas se irritam muito mais facilmente. Já notaram? Como as pessoas perdem a sua paciência com facilidade. Ou seja, tem baixo limiar para suportar frustrações. Podendo repetir? Baixo limiar para suportar frustrações. Pequenas contrariedades têm um impacto enorme. Agora, imagina uma pessoa mora num apartamento ou numa residência. Imagine, como Marcos disse, tudo, um ambiente agradável no primeiro dia, mas nos dias seguintes, pequenas contrariedades geram impactos enormes. Aí, o pai, ao invés de abraçar o seu filho e perceber que também no passado ele frustrou os seus pais, não, ele leva a ferro e fogo, querendo que o seu filho o obedeça de qualquer maneira. Aí eleva o tom de voz. E vocês, se souberem as ferramentas de gestão da emoção, vão entender que deveriam abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Porque uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Talvez por isso, o homem mais inteligente da história,
uma das obras que eu escrevi, que vai se tornar filme, e que é uma das peças teatrais que nós temos. Temos 3, vamos para a 4ª peça teatral, não sei se aqui já se encenou alguma das peças, provavelmente sim. O homem mais inteligente da história, essa mente brilhante, valorizada por todas as religiões, não apenas cristãs, mas também religiões não cristãs, como budismo e islamismo. Mas, infelizmente, ele não foi estudado sobre os ângulos das ciências humanas. Tanto as universidades do mundo todo, quanto as religiões falharam. Quando ele foi beijado por Judas Iscariotes, era para detonar o gatilho, abrir uma janela, killer, com alto poder, com alto volume de tensão, e a âncora gerar um hiperfoco. Naquele momento da traição, ele deveria reagir com raiva, com ódio ou com medo, se recolhendo timidamente. Mas, para espanto da psiquiatria, psicologia e psicopedagogia, ele olhou para o seu traidor e o elogiou, chamou-o de amigo. Isso não foi estudado. E eu me perguntava, que homem é este? Que quando o mundo desaba sobre ele, gere a sua emoção, não compra aquilo que não lhe pertence. Ele gerenciou sua emoção e elogiou seu amigo, sabe por quê? Ele não tinha medo de perder, ele não tinha medo de ser traído, ele tinha medo sim de perder um amigo, porque para ele, cada ser humano, cada aluno, não era mais um número na multidão, mas um ser humano único e irrepetível. Mas os pais, no mundo todo, não fazem isso. Eles elevam o tom de voz, eles pressionam, eles acabam se tornando até repetitivos, entediantes. Quem repete 2 vezes a mesma correção é um pouco chato, é um antigestor da emoção. Quem repete 3 vezes a mesma correção, com filhos, esposa, marido, colegas de trabalho, é o quê? Muito chato. E 4 vezes ou mais? É o quê? Insuportável. Eu quero saber agora, meus alunos, quem de vocês aqui, de vez em quando, é insuportável? É isso aí, vocês aceitaram ser meus alunos, eu falei que não sabem onde se meteram. É verdade, pessoas notáveis, inteligentes, cultas, às vezes que têm estricto senso, mestrado e doutorado, acham que a quantidade de críticas, de repetição, de constrangimento é que vai domar o cérebro e fazer o ser humano reconhecer seus erros e se reinventar, quando, na verdade, quando você age dessa maneira, você estimula o biógrafo do cérebro. O fenômeno RAM, registro automático da memória. Arquivar uma janela, killer. Duplo P, com duplo poder. Poder de ser encontrado no meio de milhões de janelas e poder de ser lida e relida. E por isso que nós não entendemos essa tese de gestão da emoção. Repitam comigo, ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros. E não de mudá-los. Você não queira domar o cérebro dos outros. Não funciona. Tente ser repetitivo, tente elevar o tom de voz, tente pressionar, tente comparar, tente ser criticista. Quanto mais você o faz, mais vocês pioram os outros. Quem já tentou mudar alguma pessoa teimosa aqui, levante as mãos? Parabéns, geraram super teimosos. Agora, se vocês aprenderem ferramentas de gestão da emoção, vocês vão primeiro elogiar quem erra, para depois falar sobre o seu erro. Primeiro você fala, filho, papai te ama, você é incrível, eu te admiro, agora pense no seu comportamento. Esposas e maridos, se eles aprendessem antes de apontar a falha, elogiar quem erra, exaltar de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. Agora,
Analise a tua atitude. Quando você é delicado, generoso, você se torna uma pessoa admirável. Repitam comigo, o amor começa pela emoção, mas só continua pela admiração. E por que muitos casais falem o seu romance? Não é porque eles não começaram bem, é porque eles terminaram mal. Eles acham que o amor, ele é como um pacote, algo que continua sem você cultivar. Mas nunca se esqueça, muitos amam os perfumes das flores, mas poucos sujam suas mãos para cultivá-las. Se vocês querem, dentro do programa de gestão da emoção, do projeto Mentes Saudáveis, Lares Felizes, que nós estamos propiciando o primeiro programa mundial, é o primeiro programa do Nordeste, e no Brasil o primeiro programa mundial, porque não existe nada como este programa na Europa, nas Américas, no Oriente. Nós estamos no tempo da pedra em relação à gestão da emoção. Se vocês quiserem ter um amor que se renova e se reinvente, aprendam a ser admiráveis. Reitero, abaixe o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Mude a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Façam pelo menos 3 elogios por dia para quem vocês amam, com as pessoas com as quais se relacionam, inclusive com os colegas de trabalho. Entendam que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Entendo que o cérebro é indomável. Não são as pressões e as repetições que fazem com que as pessoas se reinventem. É a sua delicadeza e a sua generosidade. Inclusive, a sua autoestima, ela tem que ser renovada a partir da sua capacidade de enxergar que você é um ser humano único e irrepetível. E dentro dessa seara, apenas 3% das mulheres se veem belas. Sabiam disso? Você está no meio? Parabéns. De baixa autoestima você não vai morrer. Parabéns. Mas muitas mulheres vão diante dos espelhos e falam: espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeito do que eu? Porque o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registra o padrão tirânico de beleza, modelos magérrimas, esquálidas e desnutridas, vendendo produtos e serviços. Por isso que as modelos fotográficas também têm 20% a mais de desenvolverem depressão, ou bulimia, anorexia nervosa e assim por diante. É quase que inacreditável. E as crianças e adolescentes estão sofrendo dramaticamente porque não tem um padrão tirânico de beleza das modelos que vendem os produtos que elas compram, como roupas, celulares, e joias e coisas desse tipo. É muito grave. O biógrafo do cérebro, o fenômeno registro automático da memória, vai estabelecendo padrões. E nós temos que ensinar os nossos filhos que beleza não pode ser vendida, comparada ou comprada. Beleza de foro íntimo, beleza física e beleza emocional, intelectual. Mas não é assim que tem acontecido no mundo todo. Não, eu tenho falado para os magistrados, não está na Constituição, mas esse padrão tirânico de beleza é uma forma atroz e cruel de asfixiar a autoestima e a autoimagem. E o que tem que vir primeiro? A autoestima ou a autoimagem? Qual? Parabéns, erraram. É autoimagem, é a maneira como você se enxerga, se vê, que determina a maneira como você se sente, a sua autoestima. Por isso a autoimagem vem primeiro. É por isso que milhões de pessoas, inclusive, perdem o encanto pela vida.
E não poucas pessoas desistem de viver, porque asfixiaram sua autoimagem e, consequentemente, asfixiaram a maneira como se sente a autoestima. Beleza está nos olhos de quem vê. Repitam comigo. Então olhe para quem está do seu lado e diga: você é uma pessoa linda, maravilhosa. Quero ver os homens também. Cadê o Bruno? Cadê o pai, Antônio Carlos? Tem que ter, é isso aí. Você já pensou? Milhares de clientes vão aprender essas ferramentas que vocês, num grupo pequeno, estão aprendendo, para que eles possam escrever os capítulos mais nobres da sua história nos momentos mais difíceis de suas vidas. Por isso, nesta noite, eu sonho e espero que vocês possam gerir a sua mente. Quem de hoje em diante vai abaixar o seu tom de voz, quando alguém elevar o tom de voz, vai mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Quem de hoje em diante não vai se curvar à dor, mas escrever capítulos nobres em seus dias mais tristes, parar de cobrar demais de si e sofrer, deixar de sofrer por antecipação. Quem de hoje vai entender que o cérebro é indomável, que nós precisamos elogiar antes de criticar? Levante as mãos. Eu não confio em vocês. Por quê? Porque não funciona. O inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Mas quem me promete que vai treinar todos os dias, é isso aí, treinamento, mais treinamento, mais treinamento. Que o seu eu treine e seja gestor da sua emoção. E se geri-la, não tenha medo de falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar, porque os grandes seres humanos também choram. E se chorar, repense suas vidas, mas não desistam. Deem sempre uma nova chance para si mesmo. Repito, os perdedores veem os raios e se amedrontam. Os vencedores veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Por isso, jamais desistirei das pessoas que eu amo. Lutarei pelos meus sonhos, pois apesar dos meus defeitos, eu não sou mais um número na multidão, mas um ser humano único, irrepetível e insubstituível. Muito obrigado por vocês existirem. Parabéns, parabéns a Batista Del. Vocês fazem a diferença no teatro do Nordeste brasileiro. Abrace quem está do seu lado e diga: você é especial e insubstituível. Obrigado. Muito bom, viu? Prazer imenso. Tá ligado? Então, gente, boa noite. Mais uma vez, nossos agradecimentos a vocês que acompanharam essa brilhante apresentação. E a gente se vê aí na próxima. Obrigado mais uma vez. Boa noite.